Senhor, nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 1. Tema de hoje, a ordem da entrega. Você é muito bem-vindo aqui nessa noite, você que está nos acompanhando de casa também, ou do lugar onde quer que você esteja, você é muito bem-vindo a este culto de louvor a Jesus, razão da nossa vida. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Ali está a Ju. Que bênção que é a Ju. Vou guardar um pouquinho o pessoal tomar água. Vocês se importam em guardar alguns segundinhos? Só para a gente ler o texto junto? Tão sagrado o texto, tão importante. Tem um pessoal lá se hidratando. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Tudo bem, irmão? O pessoal está chegando já. Vamos então à leitura bíblica. 2 Crônicas, capítulo 1, a palavra de Deus nos fala assim. Acompanhe com bastante atenção o que a narrativa bíblica nos fala. Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze, feito por Jezalel, filho de Uri e neto de Ur, ainda estava ali em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar ao Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu a Deus: tu mostraste grande amor leal a meu pai, Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste a meu pai, Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: uma vez que esse é seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama, como nenhum rei teve, nem jamais terá. Então Salomão voltou da tenda do encontro, no lugar de culto em Gibeon, para Jerusalém, e reinou sobre todo Israel. Amém? Todos entenderam a mensagem do texto? A experiência que lida fala sobre a posse do rei Salomão diante de Israel. O povo de Israel foi constituído a partir da família de Abraão, cresceu muito, se tornou escravo no Egito e ficou mais de 400 anos escravo no Egito. Deus usou Moisés para libertar o povo. Depois que o povo sai em liberdade, conquista a terra de Canaã, e nos 200 primeiros anos, vivendo em Canaã, o povo foi governado por um sistema de governo tribal. Esse sistema determinava que líderes locais, juízes, governassem partes do povo, que era resumidamente dividido em 12 partes, as 12 tribos de Israel, que nasceram a partir da família de Jacó. Teve um momento em que, depois de 200 anos, o povo já estabelecido em Canaã começou a solicitar a liderança
dos profetas, para que um rei pudesse ser estabelecido diante do povo, para liderar monarquicamente o povo. E o texto diz, bíblico, que através de Samuel, Deus instituiu o primeiro rei em Israel, que foi Saul. Saul reinou 40 anos, depois quem foi seu sucessor? Davi. Davi reinou mais 40 anos e foi o melhor reinado de todos os tempos. Davi fez um reinado em que a nação cresceu em todas as frentes. E depois de 40 anos, Davi ficou velho e o seu filho Salomão passa a sucedê-lo no trono. Salomão começou muito bem o reinado de Israel. Nota de rodapé: apenas 3 reis reinaram Israel como um todo, porque depois de Salomão, o 4º rei, filho de Salomão, assumiu parte do trono. Então o reino de Israel foi dividido em 2 partes. Não quero entrar em detalhe aqui porque não é o assunto, mas os 3 primeiros reis tiveram o privilégio de reinar Israel de forma unificada, com as 12 tribos aglutinadas. Nós encontramos Salomão, o 3º rei, filho do grande Davi, iniciando o reinado com muita maestria. O versículo 1 que nós lemos do texto diz que Salomão estabeleceu firme o controle de seu reino. Olha o que o texto diz. Imagina que coisa boa. Salomão estabeleceu com firmeza o controle do seu reino em Israel. A Bíblia diz que Salomão começou muito bem. Salomão, logo no início, organizou uma cerimônia, convocou toda a liderança do povo. Pensa num homem inteligente, um homem estratégico, e com essa liderança, na tenda sagrada, no tabernáculo, instituído por Moisés lá atrás, onde guardava a arca da aliança, um lugar onde estava a presença de Deus. Ali Salomão reúne toda a liderança, e diante de Deus, porque Deus estava ali na presença manifestada da arca, diante de Deus, Salomão, frente a toda a liderança, diz a Deus: Senhor, e é o texto que nós lemos, o Senhor está me dando um povo muito numeroso, eu preciso de sabedoria e conhecimento. Porque Deus se apresenta a Salomão e diz a ele: olha, o que você quiser eu vou dar a você agora, pode pedir. E o texto diz no versículo 7 que diante dessa oportunidade que Deus dá a Salomão, ele imediatamente diz: Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse sabedoria e conhecimento. E nós encontramos no texto o consentimento de Deus, e Deus derramou de fato sobre Salomão uma porção de sabedoria e de conhecimento que jamais o mundo havia visto e que jamais o mundo verá. E além disso, Deus deu a Salomão muita riqueza, bens e fama. Esse é o versículo 12 que nós lemos. Se continuarmos os capítulos posteriores, capítulo 2 até o capítulo 8 de 2 Crônicas, nós vamos encontrar um reinado de Salomão impecável. De fato, a sabedoria e o conhecimento que Deus deu a Salomão fizeram com que ele tivesse muito sucesso diante do povo. Ele entregou a Deus resultados extraordinários diante do povo. Ele de fato honrou a sucessão do seu grande pai Davi. Mas a Bíblia fala a partir de um determinado momento da vida de Salomão que ele começou a se perder no caminho. Se voltarmos um pouco no texto bíblico, se formos para o livro de 1 Reis, no capítulo 11, nós vamos encontrar um relato de um estado precário da vida de Salomão. Salomão não foi esse homem de sucesso frente ao governo do povo de Deus. Salomão não foi apenas um homem que transitou no pavimento do sucesso, do prestígio, dos bons resultados. A Bíblia diz que Salomão, ele se perdeu em algum momento. Dentre algumas ordens que Deus havia dado para o seu povo, desde a época lá de Moisés, uma delas, uma ordem expressa, era que o povo não podia se casar
com pessoas estrangeiras que adoravam outros deuses. Isso foi uma ordem primordial, emblemática, que Deus deu ao povo lá em Êxodo 20, no começo da caminhada, depois de saírem do Egito. Hoje nós entendemos essa ordem, que está em vigor ainda, pela autenticidade que o Novo Testamento dá a essa ordem, como uma relação de jugo desigual. Nas palavras do apóstolo Paulo, entendemos que hoje essa vivência descrita por Deus lá atrás, em não flertar, em não conviver, em não estabelecer vida com pessoas fora do ambiente da fé, é muito claro hoje, ao vermos em 2 Coríntios 6, 14, essa reafirmação. Inclusive, eu quero ler com você pode acompanhar comigo agora, 2 Coríntios 6, 14, que nos diz assim, Paulo falando à igreja: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Ou seja, essa ordem de Deus, ela foi fundamental no passado e ela persiste até que Cristo volte. Porque o Novo Testamento, e tem outros textos que vão nos dar esse entendimento, está em coadunância com aquilo que foi registrado pela lei do Senhor através de Moisés. Só que o Salomão, o homem que transbordava sabedoria e conhecimento, um homem que obteve dos próprios deuses uma porção de sabedoria e de conhecimento que ninguém outro teve, esse homem se perdeu. Se você acompanhar comigo, eu quero que você continue lendo a Bíblia comigo a partir da projeção. 1 Reis, portanto, capítulo 11, a partir do versículo 2, a Bíblia nos diz assim, todo mundo com bastante atenção, que hoje vamos ler bastante a Bíblia. Olha só o que o texto fala. O Senhor havia instituído os israelitas claramente. Olha o que ele disse: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviaram seu coração para os deuses delas. E no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. Concubina era aquela mulher que não era oficialmente esposa, mas que de fato tinha uma prática regular diária de uma esposa. E elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camos, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. Em algum momento da vida, Salomão se perdeu. Os resultados foram terríveis. Salomão terminou muito mal o seu governo. Só não morreu por causa da promessa que Deus havia feito com seu pai Davi. Por honra a Davi, Deus manteve Salomão no reinado até o final da sua vida. Mas ele não terminou bem. E o povo sofreu muito por causa do pecado de Salomão. Há um texto que mostra como que a degradação ela invadiu todos os cômodos do governo. Ela invadiu o aspecto espiritual do povo, o aspecto moral do povo, o aspecto social do povo.
Há um texto que o povo procura o sucessor de Salomão, aquele que veio depois dele, inclusive o filho do Salomão, o Jeroboão. O povo procura Jeroboão, que assumiu parte do governo de Israel depois, e reclama para o novo rei que ele não estava aguentando mais o excesso de carga que Salomão havia posto sobre o povo. Eles não estavam aguentando mais o excesso de impostos, os altos impostos que eles pagavam na época de Salomão. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4 diz: seu pai foi muito duro conosco. É o texto em que o povo reclama para o novo rei a respeito de Salomão. Seu pai foi muito duro conosco, diz o texto no versículo 4. Alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar, então seremos seus súditos. É inquestionável que Salomão, ele, embora tenha tido uma porção tão grande de conhecimento e sabedoria, ele se perdeu no caminho. Deus tem controle de todas as coisas. Deus tem controle de tudo. Mas apesar de Deus enxergar todas as coisas, ter controle de todas as coisas, não cai uma folha seca durante o outono sem que Deus saiba. Deus conhece tudo. Apesar disso, há um lugar na existência, há um lugar na criação, que é o lugar preferido de Deus. Esse lugar se chama o coração humano. Quando Deus coloca os seus olhos em alguém, a primeira coisa que chama a atenção de Deus, a primeira coisa que atrai o olhar de Deus, é exatamente o coração. Depois de olhar para o coração, Deus começa a olhar outras coisas. Dentre elas, os resultados das mãos. Deus reprovou severamente em uma oportunidade, a partir do próprio Cristo aqui no mundo, representou essa reprovação, tanto dele quanto do Deus Pai, ao questionar alguns religiosos de sua época. Homens que estavam com as mãos cheias de obras, mas que estavam com o coração amargurado, escuro, em trevas. Eu quero ler com vocês, acho que dá para a gente projetar aí, Mateus 23, 27. Jesus estava caminhando diante de pessoas, exercendo seu ministério, e aí ele encontra alguns que estavam com as mãos cheias de obras, mas com o coração escurecido. Olha o que diz o texto sagrado. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Jesus olha bem para esse pessoal e diz: vocês são hipócritas. Olha que palavra dura. São como túmulos pintados de branco. Por fora bonito, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. O olhar do Senhor, ao ser colocado na direção do ser humano, em primeiro plano, Deus corre para o coração. Deus quer saber como é que está o seu coração, como é que está o nosso coração, como é que está o coração daqueles que estão no seu campo de visão. Em uma ocasião, antes do Davi, o pai do Salomão, ser ungido rei, o profeta Samuel, que foi o responsável ali por designar os homens, segundo a vontade de Deus, para ocuparem o reinado. Certa vez Samuel, o profeta, achou um tal de Eliabe, como alguém que poderia ser o homem certo. Isso está em 1 Samuel capítulo 16, lá no versículo 7. Porque o Eliabe, eu não sei se você conhece algum Eliabe que não seja alto, forte. Temos um aqui, você sabe que temos um aqui, né? Eu acho que é uma genética do nome, né? Todo Eliabe é alto, forte, versátil. Esse Eliabe da Bíblia, ele era esse homem, forte, alto, rápido. Quando Samuel olha para Eliabe e fala: Eliabe, você é o cara. Mas o texto diz que Deus não consentiu. Tem esse texto aí para a gente... Olha o que diz o texto, 1 Samuel 16.
Depois que o Samuel cogitou Eliabe, a Bíblia diz: não julgue pela aparência, nem pela altura. Olha o que Deus diz: pois eu rejeitei aquele, viu? É aquele Eliabe. Eu rejeitei Eliabe. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência, mas o Senhor olha para o coração. Aquele homem forte, pronto para a guerra, não foi aprovado pelo Senhor, porque o Senhor, em primeiro plano, Ele ora para onde? Você pode falar comigo? Ele ora para onde? Para o coração. É para o coração. Para a reflexão de hoje, essa só foi a introdução. Eu queria que você atrasasse lá o seu lanche, que foi só a introdução. Brincadeira, pessoal, já estamos acabando já. Eu gostaria de refletir com vocês, então, a partir da experiência de Salomão, filho de Davi, duas coisas apenas, para pensarmos sobre a ordem da entrega. Primeira coisa, na entrega dos resultados, Salomão foi admirável. Além de ter herdado um reino extremamente saudável e vitorioso das mãos do seu pai Davi, ele ainda pediu sabedoria e conhecimento, e Deus deu como nunca havia dado a ninguém. Deus deu a ele numa medida extremamente privilegiada. Ninguém abaixo de Jesus foi e será tão inteligente e sábio como foi Salomão. As obras das mãos de Salomão foram formidáveis. Quanta sabedoria tinha aquele homem! Salomão foi o tipo de gente que as pessoas corriam até ele para beberem de sua inesgotável sabedoria. Mas esse homem cheio de sabedoria e conhecimento, um dia perdeu o seu coração. É importante sabermos, é importante termos conhecimento, é importante reconhecermos que a sabedoria, ela não é sinônimo de segurança, de revestimento, de proteção para o coração. Isso quer dizer que o conhecimento e a sabedoria, eles podem encher as mãos de uma pessoa de obras maravilhosas, mas que apesar desse conhecimento, dessa sabedoria e desse caminhão de obras maravilhosas, a pessoa pode perder o seu coração e terminar muito mal. Se por um lado Salomão foi perito na gestão do povo, do amado povo de Deus, com obras maravilhosas, basta você ler 2 Crônicas, de 2 a 8, de 1 a 8, você vai encontrar ali relatos maravilhosos, inauguração do templo, capítulo 7 do texto, uma coisa formidável. O texto diz que a glória de Deus encheu o templo, o recém-inaugurado templo. Como Deus usou Salomão. É inquestionável que ele teve sucesso, que ele foi perito na construção de suas mãos. Mas por outro lado, e a segunda coisa que eu quero dizer a vocês, anote aí, na entrega do coração, Salomão foi desastroso. Desastroso. O coração na Bíblia é um vocábulo ideal para indicar fonte de vida. Coração é isso. As mais básicas faculdades humanas, como sentimentos, vontade, que é o aspecto volitivo, né? A vontade, o aspecto intelectual, tudo aquilo que promove o homem, a vida, é descrito na Bíblia com a expressão coração. Em Provérbios 4, 23, a Bíblia diz que acima de todas as coisas, já ouviram esse texto já? Guarde seu coração. Por quê? Porque ele dirige o rumo da sua vida, diz o texto. Você sabe quem escreveu esse texto? Quem escreveu os provérbios? Salomão. Interessante pensar que o próprio Salomão, possivelmente na sua velhice, um dia registrou isso. Gente, guarda o coração de vocês. Porque o coração determina todas as coisas na vida. Na Bíblia, o coração representa a força das pequenas
e das grandes decisões. O coração é uma espécie de sala central de controle da vida humana. É no coração que tanto o bem quanto o mal são maquinados, são projetados, são desenvolvidos. É no coração que o ser humano decide amar ou odiar. O coração é que dá o rumo na vida. Embora muito habilidoso, muito cheio de conhecimento e sabedoria, um dia Salomão perdeu o seu coração. E foi uma coisa muito feia. O texto que nós lemos de 1 Reis 11 diz que Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e adorou Moloque, o deus dos amonitas. Quem são esse pessoal? Astarote, só para a gente ter uma ideia do que o texto está falando, ela foi a principal deusa dos Sidônios e dos Fenícios. Era a grande deusa da fertilidade, tanto no aspecto da fertilidade humana, ou animal, ou vegetal. Se o povo queria fertilidade, produção, essa era a deusa mais forte. O culto a essa deusa tinha um forte clamor sexual, porque está relacionado à fertilidade, né? Então, sempre o culto era num cenário totalmente erotizado. E nesses cultos a deusa Astarote, segundo os especialistas, havia um conjunto extenso de práticas sexuais, inclusive com bastante cenas contrárias à lei judaica quanto à prática da intimidade. Era uma coisa extremamente obscena. Os cultos a deusa Astarote tinham seu ritual, no seu próprio ritual ali rudimentar, ofertas corporais de teor e de conduta sexual. Era uma bagunça. Esse era o culto regular da deusa Astarote. O Moloque, que é o outro deus que o texto cita, foi um dos principais deuses dos amonitas. O culto ao Moloque sempre era marcado por sacrifícios. O problema é que não era só sacrifícios de animais, como o povo judeu fazia. A questão é que os que adoravam a Moloque também ofereciam sacrifícios de gente. E não era qualquer tipo de gente. Em sua predominância, os seres humanos que eram sacrificados no culto eram crianças. Segundo a tradição, muitas crianças eram sacrificadas em honra a Moloque. Para você ver como isso era sério, e é verdade, a própria Bíblia, ela fala, através de Moisés, no livro de Levítico, uma palavra de advertência quanto ao culto a Moloque. Não sei se tem esse texto aí, de Levíticos 18, 21, acho que não, né? Em Levítico 18, 21, o texto diz: não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Deus usa Moisés para, no conjunto de leis descrito em Levíticos, dizer para o próprio povo: gente, cuidado para vocês não oferecerem o filho de vocês no culto a Moloque. A Bíblia fala sobre isso. Aí 1 Reis 11 fala que o Salomão adorou esse pessoal aqui. Adorou, versículo 5 do 1 Reis 11. Salomão adorou Astarote e Moloque. Misericórdia. Na entrega do coração, Salomão foi desastroso. Quero terminar. Conclusão. Nós vivemos num mundo muito pragmático. O termo pragmatismo nasceu entre os séculos 19 e 20, na cadeia de filosofia americana, e tem a ideia
de que uma ideia só é determinada pelo sucesso da prática. Entenderam? Isso é o pragmatismo. O pragmatismo, ele só ratifica, reconhece uma ideia se a prática for muito bem sucedida. A questão é que, como a cultura americana, a ciência americana, tudo que nasce ali nos Estados Unidos como uma fonte muito rica e muito cheia de autoridade, transborda para além dela, o mundo hoje, ele é determinado pelo pragmatismo. O pragmatismo tem essa ideia de que só é valioso aquilo que funciona. E eu e você, nós somos tentados, porque nós vivemos nessa época, a atribuir bom valor sempre àquilo que tem bom resultado. Gente, é verdade ou não é? Naturalmente, nós somos tentados a dar valor ao que tem bom desempenho, ao que tem boa produção. Nós somos tentados a medir, inclusive, a maturidade, não apenas nossa, mas de outros, a partir do conhecimento que ela tem, a partir da capacidade que ela tem. Mas Salomão nos ensina que os resultados, eles não são causa segura para a preservação, inclusive, da própria fé. E nem tampouco da qualidade com Deus. Salomão nos ensina que o mais valioso do que, inclusive, o que pode se oferecer e produzir, está guardado no coração. Meus irmãos, minhas irmãs, para a gente orar, o Senhor tem falado comigo fortemente essa semana sobre isso. O Senhor quer primeiro o nosso coração. Depois nós oferecemos a Ele as nossas obras. Porque se o seu coração estiver nas mãos de Deus, você jamais vai se perder no seu caminho. Mas se você não cuidar do teu coração e for ligeiro para construir obras, mesmo que em nome de Deus, mesmo mergulhado no contexto de Deus, como Salomão estava em Israel, mesmo tendo a presença de Deus como referência, Salomão foi atrás da presença de Deus quando começou o seu reinado, ele cuidou, ele preparou um lugar lindíssimo no tabernáculo para a inserção da arca de Deus. Salomão era comprometido, teve muitas obras diante do povo de Deus, mas as mãos cheias de obras diante do povo de Deus não foi suficiente para cuidar de Salomão, porque ele perdeu o coração. E em nenhum momento eu estou dizendo que é possível alguém dar o coração a Deus e viver de qualquer jeito. Eu não estou falando isso. Nós temos que construir uma vida de acordo com o que Jesus tem para nós. Não é possível alguém dar o coração a Deus e viver uma vida nefasta, cheia de tribulação, de ofensas a Deus. Inclusive a Bíblia diz em Efésios 2:8 até o versículo 10 que Cristo nos salva pela graça. Já ouviram aquele texto? Que nós somos salvos por meio da graça, mediante a nossa fé. Não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10 vai dizer que Deus nos salvou para realizarmos as boas obras que de antemão Ele planejou para nós. Tiago 2, você vai se lembrar desse texto, a partir do verso 14, diz que a fé sem obras é morta. Não estou dizendo que nós temos que então entregar o coração a Deus e viver de forma dissoluta, não é isso. Mas é que Deus nos fala nessa noite que a ordem da entrega é primeiro o coração. Porque se o seu coração estiver nas mãos de Deus, toda a sua vida estará. Primeiro o coração, depois as obras. Seu coração está nas mãos de Deus? Está mesmo? Você se empolga em conhecer a Deus um pouquinho mais todos os dias? Tem empolgação na sua vida? Os seus pensamentos, eles são tomados por planos, projetos de Deus? Você está vivendo práticas regulares,
com a igreja de Jesus, enquanto o seu coração está eventualmente longe dele. Pense sobre isso. Eu queria que você agora, de uma forma mental, identificasse onde está o teu coração nesse momento. Será que suas mãos têm oferecido alguma coisa a Deus, enquanto o seu coração está distante dele? Seus olhos brilham quando você fala da manifestação de Deus no mundo através da sua vida. Eu quero confidenciar uma coisa a vocês aqui. Sexta-feira, depois do ensaio, tivemos um ensaio muito produtivo. Não parece que tivemos um ensaio muito produtivo, né? Tivemos muitos deslizes hoje aqui na música, mas foi muito bom o ensaio sexta-feira. E aí, depois do ensaio, ficamos ali, eu, o André, a Elô ficou um pouco também, e conversamos ali, né, André, eu e você. Vou falar de você agora, tá? Não se importe, não. E o André, ele começou a falar sobre o momento dele com Deus e o momento dele com o que Deus está fazendo. E ele falou comigo com uma convicção, dizendo assim: pastor, falei para o Xandão, meu cunhado, alguém que amo muito, os nossos líderes do pequeno grupo, nós precisamos começar a convidar as pessoas para viver o que nós estamos vivendo no grupo. Ah, pastor, a gente tem que usar a rede social. Eu falei, é mesmo. E nós estamos aqui, o que o André tem trabalhado, os meninos, para a gente aprimorar a nossa comunicação. E ele falava, a gente não pode ficar só entre nós, porque tem tanta família que amaria estar na nossa mesa. E ele falando ali, cansado, sexta-feira, exaurido, esgotado, todo assim, apertado, cansado, né? E o André assim, mas ele com o coração transbordando, não vendo a hora de chegar o próximo encontro para convidar pessoas. Aí fizemos um censo rápido de quantas pessoas visualizam uma postagem que a gente faz. E ele falava, pastor, mas se visualiza, alguns até curtem, temos que voltar no particular e conversar. Falava, você não gostaria de participar com a gente? Quantos amigos e amigas que nos assistem? E ele com empolgação, eu falava, é verdade, nós temos que viver isso mesmo. Ou seja, alguém que entregou o coração a Deus não consegue evitar esse transbordo, porque o coração está na mão de Deus. Mas pode ser que alguém chegue todo domingo ali, entre por aquela porta, ou por qualquer porta, qualquer tabernáculo dessa cidade, sente no culto, assista, entregue ali um dinheiro, receba uma oração, faça uma oração, cante umas músicas, mas saia para uma vida distante da paixão contagiante que o Evangelho propõe, a intimidade com o Senhor, a alegria no Espírito, o domínio próprio, a bondade, o amor, a paciência, a mansidão. Gente que sai daqui com um percentual de obras realizadas, inclusive na igreja, mas que o coração não empolga ninguém, porque o coração talvez não está nas mãos de Deus. Se tiver alguma dúvida, depois converse com o André, que o André tem ideias para a gente. Ah, meus irmãos, eu quero terminar. Nós temos essa ordem da entrega. Primeiro, o coração. Depois, vamos entregar tudo que podemos ao Senhor. Não inverta essa ordem. Eu quero que você agora entregue o teu coração ao Senhor. Não apenas hoje, mas amanhã, logo pela manhã, entregue o teu coração ao Senhor. Amanhã, depois do almoço, depois de você ter aquela refeição maravilhosa de segunda-feira, separe um pouquinho ali, um lugar de concentração para você chegar. E ore a Deus ali, Senhor, eu vou agora retomar o período da tarde de trabalho. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. E se nós, no movimento de qualquer ponto A para qualquer ponto B, consagrássemos a Deus nosso coração. Vamos ao centro, Senhor, eu quero consagrar meu coração ao Senhor agora. Vou comprar algo, vou entrar numa loja, Senhor, eu quero consagrar agora meu coração ao Senhor. Cuide dos meus olhos, cuide das minhas intenções, promova as minhas palavras de uma forma que o Senhor toque na vida de pessoas.
Vou chegar em casa, dia cansado, tive um problema sério no trabalho, um pessoal lá enviado, ou tem alguma corrente genealógica com os amalequitas, aquele pessoal do passado, um pessoal problemático, me encheu a paciência, eu não estou bem, estou cansado. Na hora que eu pisar em casa, ou chegando em casa, eu vou fazer uma oração. Senhor, eu quero consagrar meu coração, Senhor. Né, Fernandinho? Aquele pessoal chato que pegou no seu pé durante a semana, injusto, um pessoal desonesto, você está por aqui já. Eu chego em casa depois de uma situação no trânsito, eu preciso parar, Senhor, eu não quero levar essa amargura no meu coração para minha família. Ou seja, consagrar o Senhor o tempo todo no nosso coração. Gente, nós vamos cantar uma canção agora. Essa foi a canção que ficou mais bonita no ensaio. Queria que você cantasse agora com a gente. Vamos cantar essa canção. É uma canção que é uma oração, que é conhecida. Mas nós vamos fazer essa oração cantar agora. Todo mundo com muita reverência agora. Você pode agora fechar os teus olhos e começar a orar ao Senhor. Na ordem da entrega, o nosso coração precisa ser o primeiro a ser entregue.